A espada das espadas. Carta aos Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta passagem bíblica, ela é trazida de várias formas, de vários aspectos, sem fugir do seu real significado, que é a palavra de Deus. Mas falando da arma chamada espada, quando foi o seu surgimento? Até porque vamos ter várias datas e vamos ter uma gama de povos, de nações da antiguidade. Mas eu, com a minha tese, vejo que o aço, o metal, ele veio dos descendentes de Caim, filho de Adão e Eva. E é sabido que com o passar dos tempos, as armas foram evoluindo, recebendo vários formatos. E a espada, por ser uma arma branca, de lâmina comprida, pontiaguda, dotada de um ou dois gumes e um pequeno cabo pelo qual é empunhada, ela foi a principal arma para combate corpo a corpo, sendo usada tanto pela infantaria quanto pela cavalaria. Mesmo com o advento das armas de fogo, continuou a ser usada como instrumento bélico. Seu significado permanece relevante na história antiga e moderna. Mesmo com a informação que temos da Bíblia acerca da formação da espada através do metal, existem vários países que brigam dizendo qual deles foi o primeiro a trazer, a fabricar a espada. E sempre nos batem uma curiosidade, como que uma espada era feita a partir do metal, a partir do ferro. Quando eu digo ferro, havia vários tipos de metais, vários tipos de ferros que poderia fazer uma espada. E nos tempos antigos se dizem que o metal era aquecido a uma alta temperatura, era prensado, era dobrado, era martelado e era mergulhado em água para poder ser moldado conforme a necessidade. Necessidade essa que seria de um rei em especial, seria para atender a um exército, e alguém poderia também possuir uma espada para a sua própria segurança. Esse estudo me faz exaltar o nome de Deus, porque ele me veio exatamente com base em um pensamento
em uma nostalgia da minha infância, quando eu tinha lá pelos 8, 9 anos de idade. Eu tive uma infância feliz. Dizem que os anos 80 foram os anos fantásticos, anos de ouro, anos bons. Haviam aquelas crianças que brincavam os seus brinquedos inventados nas ruas, e havia aqueles que tinham os brinquedos comprados pelos seus pais. E em matéria do que passava na TV, era uma época que a TV em preto e em branco somente algumas pessoas tinham. E eu digo pessoas pobres. A TV colorida era em algumas casas e não sofisticadas como as de hoje. Então, tudo que se passava na TV era como a internet hoje. Todo mundo comentava. Todo mundo esperava novamente repetir o que se passou para poder assistir. E as crianças, elas esperavam a sua vez, que eram os desenhos animados. Passava desenhos para vários gostos. E nós, os meninos, ficávamos esperando a hora dos nossos desenhos favoritos, que eram 2 em especial. Um era He-Man e os Defensores do Universo. E o outro era os Thundercats. Ambos surgiram nos anos 80. Um príncipe desajeitado, medroso, um homem comum. Mas ao erguer a espada mágica para os céus e dizer: pelos poderes de Grayskull, eu tenho uma força, ele se tornava em He-Man o homem mais poderoso do universo, dentro da temática do desenho. Vejam só o que essa espada dava a esse jovem, a esse príncipe. Me dava força física, inteligência, capacidade. Essa espada me defendia do principal vilão de todos os seus agentes do mal. Esta espada me ajudava em várias situações. E ela era indestrutível. Agora falando de Lion, o chefe dos Thundercats. Este desenho trazia um humano com características felinas. Ele era, dentro deste desenho, um leão, só que com a aparência humana. Ele portava uma espada mística, pequena, mas que aumentava de tamanho. Espada esta que lhe tinha o olho de Tandera. Este olho poderia prever o perigo, avisava do perigo. Este olho via o passado, mostrava o presente e lhe mostrava o futuro. Mas em algumas vezes nem tudo esse olho poderia ver. Em algumas situações, quando o herói
se encontrava distante da sua espada, ela atendia ao seu chamado. Ela atacava os inimigos também, saindo de poder. E defendia também o herói dos ataques de um vilão e de todos os seus agentes também. Ao contrário da primeira espada mágica que falamos, do He-Man, ela quebrava. Ela tinha uma certa limitação, mas era a fonte de poder dos Thundercats. Há muito tempo eu queria fazer esse estudo, falando de todas as espadas que existiram em várias culturas, em várias gerações. Espadas feitas, fabricadas de vários materiais. Hoje, com o advento das armas de fogo, a espada se aposentou. Se bem que, em algumas situações, em alguns poderes, algum policial, algum agente da segurança irá portar uma espada, não para uma batalha corporal, mas como um simbolismo. É o que mais vemos hoje nas câmaras, no Senado, nas instituições de um país. A espada hoje carrega um símbolo muito forte. Por isso que ela tem dois, ou seja, duas lâminas. Ela representa virtude, bravura, poder. E é um símbolo militar. O poder da espada representa em duplo aspecto. O primeiro é positivo, onde traz a paz, onde traz a proteção. E o segundo é destrutivo, onde ataca, onde guerreia. A espada tem vários símbolos. Portanto, Jesus é o nosso herói. Ele não tem ponto fraco. Nunca perdeu uma batalha. E todas as palavras de Jesus contidas nos 4 evangelhos é a espada. Tudo que sai da boca de Jesus é uma espada. Todas as suas palavras é uma espada. Toda a palavra de Deus é uma espada. E por isso que ela é chamada a espada do Espírito. Voltando aos 2 desenhos animados, He-Man e Thundercats. Falando de He-Man, a sua espada era indestrutível dentro da ficção. Na vida real e no mundo espiritual, a palavra de Deus, ela é indestrutível. He-Man, ele não feria os humanos e nem os seus inimigos humanos. Com a espada de Deus, também não ferimos, não atacamos as pessoas, os seres humanos. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Portanto, esta espada é para nos proteger dos ataques do diabo e de seus
demônios e também nos defender do ataque de pessoas usadas por ele. E assim como na ficção, a espada de He-Man tornava um príncipe sem forças em um homem forte. A espada de Deus nos torna um novo homem, uma nova mulher, fortes espiritualmente. Assim como He-Man na ficção, a sua espada rebatia todos os ataques do adversário. Na vida real, no mundo espiritual, a espada de Deus rebate todos os ataques, todas as setas do adversário no mundo real, no mundo espiritual. E por fim, He-Man, na ficção, a sua espada era chamada a espada mágica. No mundo real, no mundo espiritual, a espada de Deus é chamada de a espada do Espírito. E falando de Lion, o chefe dos Thundercats, ele tinha a espada mística, também na ficção. Esta me trazia e beneficiava com várias utilidades. Aumentava de tamanho, me possibilitando atravessar os abismos, os obstáculos. Ela tinha em um formato circular, perto do seu punho, conhecido como o olho de Tandera, onde lhe possibilitava ver o passado, acontecimentos do mesmo, também no presente e os perigos do presente, e lhe mostrava também o futuro. Esta lhe defendia do seu principal inimigo e de todos os seus vilões do mal. E mais uma vez, na ficção, esta espada às vezes era pequena. No momento da batalha se tornava grande. E o seu formato circular, chamado de olho de Tandera, brilhava quando havia perigo, avisando um Lion do perigo, onde ele podia chamar o socorro, chamar os seus amigos. E volto a repetir, o tamanho da espada confundia os seus inimigos. E voltando à palavra de Deus, como espada no mundo real, no mundo espiritual, ela nos defende de todos os nossos inimigos. Ela também forma uma ponte onde nos leva até o céu. Esta espada nos mostra todos os acontecimentos do passado, o início de tudo, de onde tudo começou. Esta espada nos mostra o presente e nos avisa dos perigos do mesmo. Esta espada nos mostra o futuro. Esta espada, às vezes, quando não está em nossas mãos, parece que não temos ela.
mas temos ela sim, no nosso coração, na nossa mente. Esta espada nos avisa do perigo. Esta espada nos possibilita conectar com Deus, conectar com os céus, de onde nos vem o socorro. E mais uma vez, no mundo real, no mundo espiritual, a palavra de Deus como espada é indestrutível e a sua visão não é limitada. A sua visão é eterna. Ela nos mostra toda a eternidade. A sua visão mostra todas as coisas que estão visíveis e todas as coisas invisíveis. Portanto, a palavra de Deus é uma só, mas que contém dois gumes ou duas lâminas. A primeira lâmina, a palavra de Deus em o Antigo Testamento. A segunda lâmina, a palavra de Jesus em o Novo Testamento. Estamos certos de que a espada como palavra é aquela que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso o Antigo Testamento fala muita coisa acerca de Jesus. E o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. No Novo Testamento, Jesus diz que toda palavra que procede da boca de Deus. E no Antigo Testamento, Deus, ele fala que Jesus tem essa espada aguda. E é exatamente o que está escrito em Isaías, capítulo 49 e o versículo 2. Na vida real não existem super-heróis com superpoderes, com poderes sobrenaturais. Não existem. Na vida real, pessoas são chamadas de heróis ou heroínas por praticarem o bem. E falando de salvação, todas as pessoas que encontrou ou teve um encontro verdadeiro com Jesus, pode-se dizer que você conheceu o seu verdadeiro herói. Ele não tem nada a ver com a ficção. Ele não precisa lançar teias ou ficar na tonalidade verde ou usar uma capa. Ele não tem ponto fraco. Jesus é o nosso herói verdadeiro. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer que a Bíblia fechada é um livro qualquer, aberta é a palavra. Na verdade, tanto faz, ela fechada ou aberta é a mesma palavra. E tudo o que caracteriza a palavra de Deus e de Jesus, ela não se baseia apenas em tinta e papel. Ela está em pleno movimento, em plena ação. Ou seja, de geração a geração, ela está agindo. E sabido acerca da palavra de Deus como esta espada. Esta espada não só destruirá o falso profeta, Satanás,
o anticristo e todo o império do mal. Ela quer e deve estar neste tempo chamado hoje, na mão da sua igreja, na mão de todo o justo, na mão de todo o crente. E está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2 e o 15. Procura te apresentar como um obreiro aprovado. Eu e você, nós temos que estar se apresentando todos os dias diante de Deus como aprovado. A igreja, ela deve andar, ela deve marchar, se apresentando aprovada. Que não tenha que se envergonhar e que saiba manejar muito bem a palavra da verdade. Portanto, não são as espadas do mundo da ficção, do mundo do imaginário, e tampouco as espadas do mundo físico, mas sim a espada que é a palavra de Deus. Esta espada não te tornará um herói, mas sim um homem forte espiritualmente. Mas é necessário andar com esta espada, tê-la no seu coração, na sua mente, e saber manejar, manusear. Que Deus abençoe a todos.